Fala galera, eu sou o Kira e o tema do vídeo de hoje é o filme Jogos Mortais 5. A playlist de resenha dos outros filmes da saga Jogos Mortais está no card e também na descrição. Para começar, Jogos Mortais 5 tem uma forma narrativa, uma estrutura narrativa que já é meio que um padrão da série, que é a mistura entre passado e presente ao longo do filme, o que acaba confundindo um pouco o espectador. A diferença é que, ao contrário do filme anterior, neste filme o plot twist não tem uma conexão direta com uma grande virada temporal, que também aconteceu no próprio Jogos Mortais 2. Aqui também existem 3 núcleos: o núcleo do jogo principal, o núcleo do Hoffman com o John Kramer e o núcleo do Strahm, do agente Strahm, investigando o Jigsaw. Primeiro sobre o núcleo do jogo, o jogo principal no caso. A ideia básica que eu percebi assim que ele começou era a união faz a força. Acho até que na fita diz alguma coisa nesse sentido, porque os participantes do jogo são pessoas que não se importam com as outras. Inclusive, acho até engraçado, porque ele começa falando como se fossem riquinhos que não se importam com os outros. Poxa, tô vendo uma certa ideologia política aqui, né? Mas depois a coisa vai se distorcendo um pouco mais e a gente vê que existe uma outra razão que justifica eles terem sido pegos. Não é a riqueza. Uma coisa que eu gostei bastante nesse grupo de pessoas é que, em geral, os personagens são meio burros. E eles já chegam, já fazem as coisas que acionam as armadilhas. Neste filme, eles tomam mais cuidado, eles olham para o timer, eles olham para onde tem um gancho enfiado ali, que vai puxar para lá e vai ligar não sei o quê. Então eles são mais inteligentes. Acho isso bacana, acaba me fazendo me importar mais com eles, dá mais empatia, dá mais carisma. Gostei bastante dessa escolha. E a própria ideia das provas, eu também gostei. São provas, são tarefas, armadilhas bem interessantes. Aquela primeira, na hora eu já saquei que eles tinham que ir em equipe, porque se fossem vários ao mesmo tempo, a corda ia puxar e eles não iriam conseguir passar. Mas eu fiquei muito surpreso com a revelação de que uma chave só serviria para todos. Muito interessante, mas eu não imagino em nenhuma ocasião, mesmo que fossem pessoas que se conhecessem, que iriam testar a chave. Os caras têm 1 minuto para provavelmente ir e voltar. Eles não iriam ficar perdendo tempo com chave, passar a chave para cá, vamos ver se funciona ou se não funciona. Ainda mais sobre aquela pressão. É meio furado, mas achei legal. A outra armadilha dos túneis, que eram os esconderijos, os locais seguros, eu achei muito óbvia. Quando eu vi aqueles buracos, eu já pensei, poxa, mas deve dar para mais de um entrar aí, ou pelo menos tentar, sei lá, se espreme. Não sair pirando como o jornalista fez e bater nos outros, porque, não, só é a sobrevivência do mais forte. Eu vou bater nos caras aqui, vou ficar só com as mulheres, porque aí é mais fácil depois subjugá-las. Aí deixo o trouxa de fora. Não gostei disso, achei bem precipitado, especialmente porque aquele cara parecia ser muito inteligente e muito. Ele parecia ter mais consciência, não ser o tipo de doido que sai matando as pessoas que acontece aos montes nesse tipo de filme de pessoas presas num lugar. Foi na armadilha seguinte que eu tive a impressão de que não era sobre trabalho em equipe, porque eu não conseguia imaginar como eles fariam aquele negócio da banheira sem jogar alguém lá dentro. Eu pensei, poxa, então quer dizer que o filme estava me enganando? Queria dizer, estava fingindo que era uma lição de moral, mas na verdade não. Eu fiquei bem chateado e fiquei bem irritado com essa parte do filme. Só que depois, na prova seguinte, a gente descobre de forma chocante que era o trabalho em equipe mesmo, que os 5 poderiam chegar no final e receberiam danos mínimos para poder sobreviver. Mas como só chegaram 2, que era meio que uma intenção do Jigsaw, eles têm que quase morrer para poder sair de lá, tem que perder metade do sangue. Bem legal, bem impactante. Inclusive, aquela imagem deles com o braço todo cortado, ela é muito angustiante, ela é muito assustadora. E em si, esse jogo todo aí, eu gostei bastante. Só que ele importa pouco, e isso é o que a gente vai ver mais adiante, principalmente na hora de eu fazer a conclusão sobre Jogos Mortais 5. O núcleo flashback do Hoffman com o John Kramer ocorre muito em simultâneo com o núcleo do Strahm investigando o Jigsaw. Existe uma dinâmica do Strahm chega, olha para um lugar, e aí tem um flashback do Hoffman naquele lugar. Eu acho interessante, eu fiquei confuso,
Por um tempo eu pensei que estava sendo... não era daquele jeito, não era um flashback. E eu comecei a ter um pouco de medo do filme ter uma reviravolta, de ser um jogo no passado e tal, uma coisa meio repetitiva. Mas felizmente aquilo foi clareando e foi parecendo que não era bem um plot twist temporal que viria. Era uma coisa mais simultânea e lírica. Nessa parte do Hoffman, do passado do Hoffman, rola umas cenas, uma cena em específico que é excelente, do Hoffman conversando com o John sobre a natureza dos jogos. É meio que uma discussão a nível moral sobre as ações do Jigsaw. É muito interessante, porque os dois lados têm certa razão. E aí o John oferece para o Hoffman um dilema moral. Dar uma chance para todas as pessoas ou ceder ao ódio que ele sente de bandidos. Ódio esse que fez com que o John chegasse até ele, que também fez com que o agente Strahm suspeitasse do Hoffman. Porque o primeiro jogo que o Hoffman fez não foi um jogo sob a supervisão do Jigsaw. Foi um jogo que ele fez por conta própria para fazer parecer que foi o Jigsaw. Só que ele fez se vingando do assassino da irmã dele. Então ficou meio óbvio que tinha sido ele. Eu achei isso uma coisa muito bacana, uma integração muito boa entre os personagens, até mesmo entre o Strahm no presente e esse passado do Hoffman. Eu gostei muito. Eu gostei tanto desses diálogos deles, do Hoffman com o John, que eu cheguei a achar que esse filme era muito bom. Olha só o nível da qualidade dessa cena para eu achar uma coisa dessas. O problema é que, embora seja divertido, seja legal ver esses diálogos, esse passado do Hoffman, ele importa muito pouco, ele significa muito pouco. Tem pouca informação sendo acrescentada de fato, eu não estou aprendendo sobre a história. O que eu estou vendo não é algo que tenha realmente valor. E aí chegamos ao núcleo do agente Strahm investigando o Jigsaw, mais especificamente no rastro do detetive Hoffman. Isso dura, assim, a maior parte do filme, e o grande problema é que não há investigação. Tá certo, no começo ele olha e vê, o Hoffman fez esse... O Hoffman possivelmente fez esse jogo, esse primeiro jogo, e aí depois ele se enfiou em todas as investigações de casos do Jigsaw. E é só isso. Daí em diante, é só o Strahm indo de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, de um lugar para o outro. Rola umas ceninhas, aí emplaca os flashbacks do Hoffman, a gente vê lugares de outros filmes da franquia, a gente vê novas perspectivas, que é uma coisa que essa franquia ama fazer, mostrar as mesmas cenas sob outros ângulos, ou então mostrar, tipo só o áudio para a gente saber que aquilo está acontecendo, mas não mostra aquilo acontecendo, é alguém numa outra sala do lado ouvindo aquilo. É legal, só que não está acrescentando nada, não é uma investigação. O policial, o Strahm não está chegando mais perto de fato. Está só indo de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro. O que provavelmente seria parte do plano, porque o Jigsaw, assim, ele prepara absolutamente tudo, mesmo que seja uma aventura externa, como já aconteceu num filme anterior da franquia. E aí, quando chega no final, que o Strahm tá entrando lá no lugar e tem tipo aquela velha dinâmica de troca de núcleos rápida pra gente pensar que tá acontecendo em simultâneo, que me fez pensar por um momento que ia rolar um flashback temporal. Flashback não, ia rolar um plot twist temporal. Acontece a única situação, a única cena significativa do Strahm, que é ele ver lá o caixote de vidro e a mensagem, entra aí para você poder se salvar. E tem toda aquela atmosfera de você não devia investigar, é sua obsessão com a verdade que te coloca nessa situação. Que eu acho um saco, porque o cara é um policial. A função dele, ele é pago para ser obcecado pela verdade. Eu não consigo entender esses critérios do Jigsaw. Ou de repente é só uma zoeira. O Hoffman quer fazer uma zoeirinha com o cara, ou sei lá, o John, sei lá. Faz tanto tempo que as coisas são tão loucas que eu não sei o que é passado, o que é futuro, quanto tempo faz que o John morreu, é uma loucura. De repente o cara estava preparado para isso, ele se preparou para tanta coisa, mas acaba gerando aquele desvio da lição de moral que a gente vê em outros momentos, como no próprio jogo principal desse filme. E depois de tanta coisa, de tanto nó que o Jigsaw deu na cabeça dos policiais e do próprio agente Strahm, é surreal que ele não tenha seguido as regras.
Sabe, o que que ele achou? Que o Jigsaw agora ia estar mentindo, depois de não ter mentido nas outras vezes? Não, aí ele quis bancar o herói, achou que era uma armadilha, que era pra matar ele. Não, isso que é o pior. Desconfiar do negócio, beleza, mas jogar o Hoffman justamente ali, que poderia ser uma chance dele sobreviver, aquilo ali foi ridículo. Só nem porque ele se enfiou ali, sei lá, cara, foge, porque aí a polícia poderia prender o Hoffman, já que ele supostamente teria provas. Qual era o objetivo do Strum? Matar o Hoffman? Não faz sentido. E embora eu até goste dessa cena, dessa lógica do você tinha que não fazer nada para poder vencer, que é uma coisa extremamente repetitiva em relação ao que a gente já viu nessa franquia, mais de uma vez inclusive, aquela armadilha final é muito exagerada. É um negócio super enorme que vai pressionando uma metade na outra até esmagar o cara. Pra que tudo isso? Pra que esse exagero todo? Dá pra fazer uma coisinha um pouco mais simples, mais baixo nível. As armadilhas do jogo principal são são numa escala mais baixa, uma escala menor. Pra que fazer aquele negócio gigante? Fora que esse final, o final em simultâneo com o jogo principal, ele é muito arrastado, muito demorado. Eu me importo pouco com aqueles personagens, não tem por que ficar segurando tanto isso. E eu me importo pouco porque esses personagens do jogo principal são irrelevantes para o protagonista, que é o Strum, que é um personagem que eu já conheço de outros filmes. Também é irrelevante para o próprio Hoffman. Aquele jogo só tá ali. Então, para que ficar insistindo tanto em arrastar aquele negócio como se fosse um momento super impactante? Beleza, ok, angustiante, mas tem coisa mais importante para se mostrar. E isso tem a ver com uma aparente perspectiva de que Jogos Mortais 5 se considera melhor do que ele é. No final ele também enfia um monte de flashback que não quer dizer absolutamente nada, porque o final é autoexplicativo. Não é um super plot twist. A gente já teve Jogos Mortais que fez um plot twist meio besta no final só pra meter um monte de flashback, e esse aqui mete flashback sem nem ter plot twist. Não é nada aquilo. Mas ele coloca aqueles flashbacks de que aconteceu no próprio filme. Olha só aqui. Olha só como esse filme é genial. Genial por quê? Ele não fez nada. Jogos Mortais 5 é um grande fanservice. Ele é um apêndice da franquia Jogos Mortais. Ele não consegue... Ele é quase uma fanfic. Porque ele não agrega quase nada. O que ele traz não está elucidando nada, ele está inventando coisa dentro daquilo que já tinha sido mostrado, como se ele quisesse fazer uma Amanda 2.0, e a essa altura do campeonato, cara, dane-se, eu não ligo, não importa. Ele consegue ser tão pouco relevante que o próprio jogo principal, que sempre foi uma coisa extremamente importante na franquia, ele não importa, ele podia não existir. Aquele jogo só serve para mostrar pro outro policial que o Strum seria o ajudante do Jigsaw. Era só aquele policial chegar e ver um cenário pós-jogo exatamente como ele viu. Eu não precisava gastar metade do filme assistindo aqueles personagens fazerem aquele negócio, porque não importa. É só um detalhezinho que importa. Os caras esticaram uma coisa enorme só para poder fazer o filme ser um filme, não ser um conjunto de ceninhas que duraria no máximo uns 15, 20 minutos. Porque seria um tempinho só para introduzir, mais um tempinho para finalizar, colocar aquelas cenas do passado do Hoffman com o John Kramer, as cenas boas, acabou, não tem mais nada no filme. Porque o Strum basicamente não faz uma investigação. Se você encurta o caminho, ao invés de mostrar aquele monte de ceninha desnecessária dele, e faz só ele ir direto para o lugar onde está a armadilha, acabou, a gente não perdeu nada. Ele não aprendeu nada naquele caminho. Ele não conseguiu nenhuma prova. Poxa, pra que fazer aquilo tudo então? Esse filme é tão vazio de conteúdo que eu tô terminando a resenha e eu ainda nem cheguei em 15 minutos de gravação. Para os outros filmes eu chegava sempre em 20 minutos. Então assim, pra finalizar, Jogos Mortais 5 é um grande fanservice que você pode até gostar se você for fã da franquia, mas se você procura por um filme que seja um filme de fato, não assista esse filme. Não vale nem um pouco a pena. É perda de tempo. Digita aí nos comentários a sua opinião sobre Jogos Mortais 5 e também sobre a franquia Jogos Mortais como um todo. Curta o vídeo se você gostou e se inscreva no podcast do Kira, porque todos os domingos tem vídeo novo de crítica ou análise de alguma obra de ficção, inclusos aí animes, séries e filmes. É isso aí, pessoal. Até a próxima.